Glória a Deus. Todos podem se assentar? Siga em frente, em frente. Quando nós lemos aquele momento, né, nós vemos os detalhes transmitidos pelos os 4 evangelhos, né, os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também o evangelho reflexivo, que é o de João. Nós vemos como Cristo encarou tudo o que tinha que encarar de frente. Como nós dissemos, não foi nada fácil, não é nada fácil para nós, porque não foi nada fácil para aquele que é o nosso protótipo, para aquele que é o nosso exemplo, para aquele que é o nosso modelo. Não foi fácil para Jesus. Ele, a gente conhece bastante de psicanálise. Ontem nós estávamos aqui conversando com uns acadêmicos de psicologia, estávamos falando sobre a questão da consciência, que começa com o inconsciente a partir do 10º dia de gestação, né? A partir do momento em que o ser se torna um feto, ele já começa a participar, ser um ser participativo, começa a ser um ser biopsicossocial. Ele enfrenta situações, logicamente que de uma maneira bem interiorizada, mas está lá enfrentando. E a gente vai ver que Jesus, no ambiente intrauterino, ele enfrentou coisas boas e ruins. Uma das coisas boas que está marcado, registrado na Bíblia, é o fato dele se encontrar com o primo dele. Os dois se encontraram, e os dois, dentro do ventre de suas mães, ele e João Batista, vibraram. Só para você ter uma ideia da participação, né? Mas imagine quantas acusações para Maria. Maria, você não teve relação sexual, está grávida. Quem vai contar essa história para outro? Ela teve que enfrentar um problema com o próprio pai terreno dele, e a sociedade, a fofocagem. Então, é aquele negócio que a gente fala assim, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, é um negócio muito forte. Você tem que encarar, nada é fácil para você. O legado adâmico não é fácil. Ninguém falou para você que o mundo é fácil encarar. O próprio Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ele dá um exemplo maravilhoso, como dissemos várias vezes, repetidas vezes. Ele não caiu de paraquedas no trono de Herodes, falou, sai daqui, Herodes, este trono é meu. Ele não chegou para César, que era o governador, falou, sai daqui, o meu lugar é esse. Não, ele nasceu como relata o Espírito Santo através de João. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O que é tabernacular? Não é viver em palácios, é viver em cabanas, é viver em tendas. Aí ele chega num momento assim, tão forte, né? Essa água aqui ela é ótima para mim, porque ela me hidrata. Eu vou pensar, daqui a pouco minhas células podem se desidratar, pode promover essa desidratação, alguns lapsos na minha memória. Então a água está aqui exatamente para isso, eu reponho, né? Mas, sabe o que chegou para Jesus assim? Cálice. E ele chamou tudo aquilo que ele estava passando, aquele momento crucial, verdadeiramente crucial, que era encarar a cruz, que era entrar pela via dolorosa com um madeiro, com quinas vivas arrebentando seus ombros, sendo cuspido,
sendo xingado, achincalhado, tomando chicotadas, chibatadas. Antes, parece que ele tem um momento no qual ele poderia até dizer: para tudo, parou tudo. Ele chega para o pai e diz: pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, se isso não redundar em salvação para o meu irmão mais novinho, que é o Zezinho, para minha irmãzinha mais nova, que é a Irene, que é a Marisa, que é a Joana, mas se for possível, passa de mim esse cálice. Se não, que seja feita a tua vontade. E ele encarou. Mas antes ele diz, bem antes, assim, ele diz: olha, eu estou pisando aqui, a altura mais ou menos aqui do Lucas 9, que é a altura do seu ministério de mais de 3 anos aqui, tá? Então ele deve estar aqui passando do primeiro ano para o segundo ano de ministério terreno. Ele já diz: quem quiser vir após mim. Vocês conhecem o Salmo 24, vocês conhecem. Ele está falando para quem conhecia. O Salmo 24 fala o quê? Dele entrando lá, é lindo, né? Abriu portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas, as vossas entradas, e entrará o Rei da Glória. Lindo. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É lindo demais. Mas isso é o fim. E antes? Para chegar lá, como Rei da Glória, como foi depois da sua ressurreição, e depois da sua ressurreição, ele ainda trabalhou bastante, por 40 dias. Ele ressuscitou. E foi trabalhando. Ele fez coisas lindas, grandiosas. Disse João que se fosse para colocar tudo o que ele fez, não existiriam livros para conter todas as letras. Ele fez muito. Para que ele fosse exaltado? Para que ele recebesse tudo isso aqui, olha só, no Salmo 24, abra sua Bíblia, aí você vai ver como é que é, o final é lindo, mas, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. E aí ele começa a trabalhar o perfil de quem vai entrar lá. Pode ter certeza, gente, que perfil de quem entra lá, no lugar santo, não é de gente que fica só na zona de conforto, não. Não é coisa fácil, não. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura dolosamente, este obterá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E ele diz, olha, ele está falando lá do que Jesus falaria, esse salmista aqui, está com o coração, é Davi, sintonizado com o coração de Cristo, que vai dizer, lá na passagem do seu primeiro ano para o segundo ano de ministério terreno, ele vai dizer: quem quiser vir após mim, ou seja, pisar onde eu pisei, para chegar aonde eu vou chegar. Aonde que ele chegou? Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam, a face do Deus de Jacó. E aí,
já começa a narrativa do que aconteceu na volta de Jesus para o alto e sublime trono. É lindo demais, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Entre aquele que olhou para o cálice, esse cálice é terrível. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas é também para aquele que não se acovardar nessa vida. Ele foi na frente e nós vamos atrás. O irmão mais velho, nosso irmão mais velho entrou lá. Mas nós vamos entrar. Por isso, siga em frente, em frente. Enfrente o cálice. Mesmo que muitas vezes esse cálice seja um cálice. Você já viu isso? O cálice, ele é tão doloroso, principalmente quando manda você se calar. Cálice, você tem que ficar quieto e não falar nada. Engolir seco. Mas por quê? Ao final desse que passou pela via dolorosa, carregando, teve um abençoado chamado Simão Sirineu, que foi lá ajudá-lo. Nós também temos os nossos Simão Sirineus. Você não tem? Ninguém te ajudou aí a carregar a sua cruz? Você não tem nenhum Simão Sirineu? Tem. Olha aí. Nós temos o Ministério de Oração. Nós temos os ministérios de misericórdia, de terapia da igreja, de compartilhamento. Tem aquelas pessoas mais chegadas a amigo, mais chegado que um irmão. Jesus teve um Simão Sirineu. Ele colocou o ombro debaixo daquela pesada cruz. Mas o final, a conclusão, cruz com quinas vivas sobre o seu ombro, na cabeça uma coroa de espinhos pontiagudos. Mas ao final, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Vale a pena? Vamos ficar em pé? Siga em frente, em frente. Eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. O cálice maior é o cálice da nossa vida. Ainda resta uma cruz, nós temos que carregá-la com nobreza. A cruz vicária foi carregada por Cristo. E nessa cruz ele foi elevado. Quando for elevado da terra, todos atrairei a mim. Ele ficou naquele ponto alto lá no Monte Calvário. Mas ele diz que tem uma cruz para cada um de nós tem. Ainda resta uma cruz. Você tem que encarar. E ela é diferenciada. Só que ela é do tamanho certinho, sabe para quê? Para você passar por determinados obstáculos. Eu já coloquei algumas vezes a ilustração do rapaz que
Falou, essa cruz está muito grande, minha cruz é muito grande, eu vou serrar um pedaço. Serrou um pedaço. Quando chegou lá na frente, ele tinha que passar um vão grande, o abismo era grande, mas ele passava de uma rocha para outra, e se a cruz dele tivesse o tamanho normal, o tamanho original, dava certinho para ele passar, para fazer ponte para o outro lado. Mas ele tinha cortado um pedaço da cruz. E os outros companheiros de viagem dele foram passando, colocando a cruz, e foram passando, usando as cruzes deles como ponte para passar para o outro lado. Mas ele não pôde passar. Por quê? Porque ele quis cortar um pedaço da cruz dele. Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas nos deu espírito de fortaleza. Encarar. Tem situação complicada. Há menos de um mês eu tive um momento difícil, muito difícil. Eu contar para o meu irmão que a esposa dele, que a namorada dele de 62 anos de casamento, 64 de amor, de romance, ela tinha descansado. E eu fui escolhido por livre espontânea pressão para ser a pessoa para contar. Difícil. Como é que você vai fazer? Mas eu encarei. E é assim na vida, gente. Deus está me mostrando que eu estou falando para pessoas que estão adiando aí. Tem gente que está com vontade de cortar um pedaço da cruz. Não corte o pedaço da cruz, da sua cruz, não. É a sua cruz no tamanho original que vai te dar livramentos, inclusive. Não adianta. Depois chegar lá na frente, você não tem ponte para passar de um lado para o outro, porque você não vai ter a bagagem de experiência que você precisa, porque a cruz nossa vai dando um histórico, a nossa cruz é um currículo lindo, maravilhoso. Tudo se resume nisso. Só é vencedor quem luta. Simples assim. Quem fugiu da luta não é vencedor. Não adianta. Ao vencedor lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Então, é isso aqui, chegar lá, olha só, os portais se abriram para ele, vencedor. E os portais vão se abrir para você, vencedor. Glorifique a Deus. O Espírito Santo, através de Pedro, diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos maravilheis e vos glorieis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois humilhados, sois achincalhados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Dá para encarar aí? Vamos caminhar mais um pouco, guerreiro? Vamos caminhar mais um pouco, guerreira? Levanta a cabeça. Pare, se levante. Você está sentado à beira do caminho? Levante-se. Se você está deitado, pior ainda. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? Vamos orar. Senhor, que a tua palavra possa ter alcançado os corações daqueles que estavam fraquejando, Senhor. Como diz a tua palavra, que estavam com os joelhos desconjuntados. Mas hoje e agora, essas pessoas se levantam
e vão caminhar firmes, de maneira objetiva, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. De maneira alguma vão olhar para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás, porque quem olha para trás vira uma estátua de sal. É para frente que se anda, é para frente que se sai de Sodoma e Gomorra. Nós estamos saindo, nosso alvo é Canaã celestial. Então, Senhor, fortalece-nos, coloca-nos a cada dia em pé na caminhada, ousadia para encarar todos os desafios da nossa vida. Senhor, que caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecido o propósito de Deus, o sentido de vida que o Senhor estabeleceu para cada pessoa que está cultuando nesta noite, tanto presencialmente como virtualmente. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Nós vamos